Estamos de volta com mais um Curta Vídeo, nosso bate-papo semanal sobre cinema e outras criações do audiovisual. Com esculturas, objetos, performances e composições espaciais, a Aurora propõe uma travessia que se dá tanto para dentro quanto para fora. Mergulhar no íntimo e, ao mesmo tempo, alcançar o cósmico. Khalil propôs um diálogo sensível entre ancestralidade e tecnologia na criação contemporânea, através da criação de um espaço ritual, um território sensível, onde cristais, elementos artesanais e processos digitais se entrelaçam, criando uma linguagem que não se prende ao tempo. O trabalho parte de uma escuta, da terra, das memórias e das presenças que atravessam o artista. E além dessa experiência sensorial e artística, no programa de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho e das ideias de Vitor Hugo Amorim. Nanda, se você não contar, a gente leva no parquinho no próximo final de semana. Só aceite me levar no parquinho todos os finais de semana do verão, tá bom, queridinho? Ele é jornalista, roteirista, diretor, produtor e articulador cultural. Mestre em artes cênicas pela Universidade Paris 8, na França, com graduação em jornalismo pela UFES. Sua trajetória é de envolvimento em produções teatrais, cinema, cineclube e eventos. É sócio-administrador da empresa cultural Tangerinas do Deserto Produções. Entre suas mais recentes produções como roteirista e diretor estão Jorge e a Cidade, O ET de Vargem Alta e Vinílios Frutíferos. Sua poética gira em torno da alteridade, olhando a vida e colocando na arte a realidade e a fantasia que se misturam. Muito se fala ainda do ET de Varginha, e muitos jornalistas tendenciosos ficam querendo comparar o ET de Varginha com o de Vargem Alta. Alguns querendo fazer chacota, inclusive, porque do ET de Varginha nada se sabe. Agora o ET de Vargem Alta é legítimo, o ET de verdade é o de Vargem Alta. É com muita alegria que eu recebo no programa de hoje Vitor Hugo Amorim. Seja muito bem-vindo, Prazer, Vitor Hugo. obrigado. Prazer falar contigo. Olha só, você diz que para você poetizar o mundo é entender o ser humano. Eu queria te ouvir sobre esse elemento poético nas suas obras. Ver a vida e buscar a sensibilidade nas pessoas, olhar as pessoas de uma forma sensível, né? A partir do próprio olhar delas também, adentrar na vida delas. Isso é, para mim, fazer a poesia. E isso, para mim, é viver. Acho que, basicamente, são coisas que se entrelaçam, assim. Não tem como você viver sem você ter alteridade, ter compaixão com o outro. E não tem como você fazer arte sem ter esses mesmos sentimentos, assim, com as pessoas, o mundo como um todo, né? É muito bonito te ouvir falando sobre isso, porque eu vejo essa presença muito forte nos seus filmes. E tem um filme que você lançou em 2023, que é o Jorge e a Cidade, que é do artista Jorge de Castro. E é linda a maneira como você traz no filme, à medida que ele vai pintando a cidade, mostrar a cidade mesmo e a releitura através das pinturas que ele faz. Como foi esse processo de trabalhar com o Jorge e como veio essa ideia dessa releitura da cidade através da pintura? Primeiro, eu fiz um grande amigo. O Jorge é um grande amigo que eu conhecia antes, né? E ele é um artista plástico, né? Que pinta obras maravilhosas em telas e também pinta murais de comércio, né? Da barbearia e tal. E aí eu achei tão bonito como esse artista que mora lá há mais de 30 anos, tem uma vida tão singela assim na cidade, é conhecido por todo mundo da cidade. E ele tá pintando tanto a cidade quanto ele pinta na cidade, né? Você vai pela cidade inteira, do início ao fim de Vargem Alta tem murais, tanto para divulgar um comércio local, quanto o mural do passarinho que está em extinção, que é a Saíra Apunhalada, que ele pintou também. E aí eu achei que seria divertido, né, fazer uma obra audiovisual ali, como a Jorge e a Cidade,
de uma forma ali dele personificando ali um personagem, né, desse pintor, esse artista, né? Que ele não tem esse glamour todo naquele figurino, né, mas ele usou todo um figurino. A gente comprou uma maletinha, que ele adorou aquela maletinha, ele quis ficar com a maletinha para ele depois, mas e aí foi assim, foi um processo com muito carinho para entender o que seria legal para ele estar representando na cidade. Foi um processo para entender também algumas condições físicas dele, né, para que ele também sofre um problema de saúde, para não andar muito na cidade, às vezes cansa. Então foi tudo no tempinho dele. No seu primeiro filme, esse elemento poético e fantástico também é muito presente, que é o Vinílios Frutíferos, e que é um filme muito lindo também, que brinca com isso, uma árvore cujos frutos são discos de vinis. E tem esses personagens da cidade que ao mesmo tempo também estão ali atuando. Como é que foi esse jogo? É um falso doc? Como é que foi esse jogo de linguagem do seu primeiro filme? Eu, particularmente, enquanto estética, sim, é um falso doc, mas eu defino ele como uma ficção. Mas tem uma estética de um falso documentário, sim. E é um outro filme que eu peço licença, né? Para a vida dessas pessoas, para entrar na casa das pessoas e para adentrar na vida delas, nas histórias de vida delas, e fazer poesia e fazer filme com essas histórias. E eles co-criarem junto. Então foi uma experiência bem assim singular nesse sentido, assim, porque são personagens ali que eram vizinhos, né? São vizinhos, alguns já faleceram de fato, né? Da onde eu moro, lá em Vargem Alta. E que eu já conhecia as histórias de vida deles, e quando eu veio a ideia de criar um filme, foi a partir de uma ideia fantástica, que uma árvore que dá disco de vinil e que um beija-flor com seu bico vai bicar a árvore. Eu achei uma ideia fantástica, maravilhosa, mas eu achei que faltava vida, e essa vida precisava de personagens. E eu achei que seria muito bacana trazer essas pessoas que eu já conhecia, e são pessoas que eu já admirava. Uma família de libanês morando ali numa cidade interior. Eu sempre, quando criança, escutando essas histórias, tem libanês aqui. Eu sempre achei... Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? De onde vêm, né? Então, isso me atiçou muito a curiosidade. Eu acho que... E foi aí que, assim, na escrita do roteiro, depois no convite para eles atuarem, eles mesmos, nesse mundo fantástico, que fez o filme ficar bonito mesmo. Vinílios frutíferos é uma espécie de árvore cujos frutos são vinis ao gosto do dono do terreno. Esse é Youssef Nikola Nasser, o seu Zé Russo mais jovem, na época em que ele inventou a árvore. Seu Zé nasceu e viveu no Líbano até os seus 28 anos. Quando eles receberam o convite do roteiro, como é que foi? Eles toparam de pronto? Teve um processo de convencimento? Como foi esse trabalho com eles? Cada um teve o seu processo, né? Artístico. Por exemplo, o seu Zé da igreja, que ele é o religioso lá, que ele participa do filme, ele não quis participar de cara porque ele falou que ia falar mentira, ia sair na televisão e as pessoas iam lá buscar sobre a árvore do vinil. Ah, meu Deus, e não ia ter. E não ia achar. Aí eu falei, seu Zé, é só você falar que não tá na época, né, do fruto. Aí depois ele topou, entendeu a brincadeira, e hoje, ano passado, assim, no final do ano passado, olha que engraçado, 10 anos depois, e ano passado ele veio com a ideia de que ele resolveu escrever músicas. Então ele veio até mim, que eu sou a referência como artista ali da cidade, para ajudá-lo a patentear essas músicas, reconhecer na Biblioteca Nacional. Então eu estou ajudando mais de 20 músicas, a gente já reconheceu na Biblioteca Nacional, que o seu Zé fez. E o engraçado foi que ele não era artista, hoje ele está sendo artista, e eu ajudei ele já a reconhecer várias músicas pela Biblioteca Nacional. É porque as coisas se movimentam, né, Vitor Hugo? Então você chega, faz um filme, traz esse outro olhar para as pessoas, isso também vai criando... Eu acho que é um ciclo de cultura geral que a gente gera, né, nesses ambientes. Eu acho que eu não sei fazer arte de outra forma, assim, sem criar amizade, sem criar parcerias, e
Entender a vida das pessoas, que as pessoas entendem um pouco também a minha vida, compartilhar, né? Claro. Acho que é isso. E esse olhar para a sua cidade também ali, Vargem Alta, né? Os filmes partem muito desse lugar. Para você, como é isso, né? Falar do pequeno para ir para essa universalidade das histórias? Eu acho que é uma coisa meio que sem querer, querendo, assim, porque eu cresci em Cachoeiro, depois eu morei em Vitória, depois eu morei em Vargem Alta, já morei fora do país também, fiz mestrado na França. Eu sempre gosto de olhar para os territórios. E, de fato, coincidiu de que essas produções aconteceram em momentos que eu estava ali em territórios de Vargem Alta, né, em Vargem Alta, porque para mim o território ele está ligado na história das pessoas que estão ali, né? Então falar de Vargem Alta é muito mais do que você olhar só para aquela cidade num mapa e dizer que aquilo ali fica na região tal. É você ir lá e conhecer de fato quem são aquelas pessoas que moram lá. O que é aquele universo? O que é aquele universo. Saber que ali tem uma comunidade quilombola. Não é só uma cidade que tem uma preservação ambiental maravilhosa também. E que é conhecida por um clima também das montanhas, essa coisa talvez um pouco europeia. Mas ali tem uma diversidade cultural enorme. Sim. E você conhecer esse território é de fato conhecer a cidade. Gosto de folia até hoje, eu amo a folia. Aprendi com meu pai. E eles não sabiam nem ler e nem escrever. Nem o sogro do meu pai, no caso, o pai de criação da minha mãe. E nem meu pai não sabia ler e nem escrever. E meu pai deu aula de folia de reis na nossa igreja aqui para ensinar o pessoal da comunidade. Vitor Hugo, em 2024, você lançou o filme Viva a Folia, que é um filme sobre folia de reis. E que traz essa história do Zé Carlos, que é o filho de mestre Ninico, e que quer reavivar, né, essas tradições da folia que o pai dele fazia e que depois parou de fazer. Por que fazer um filme sobre essa questão da folia? Vargem Alta tem uma cultura tradicional histórica, né, ali presente e que por um bom tempo estava um pouco adormecida, eu diria assim, né? E isso vai muito pelas questões, né, de que alguns mestres da cultura popular falecem, e os familiares às vezes não conseguem dar prosseguimento. E aí eu, fazendo parte do Conselho de Cultura lá na minha cidade, né, de Vargem Alta, e eu ouvi falar sobre essa história da folia de reis que estava voltando, né? E é uma folia de reis que é justamente nessa comunidade que eu moro. E aí eu descobri, olha, por que não fazer um filme? Vamos ir atrás dessa pessoa. Eu fui lá, e o Zé Carlos é uma pessoa maravilhosa. É bonito ver ele na câmera, é bonito ouvir ele falar. É um artista, assim, nato. Você vê que assim, aquele ali é artista. Uhum. Quando eu fiz o convite para o filme, ele já se sentiu uma pessoa importante, do jeito que artista tem que se sentir, claro, vamos fazer, com certeza. Topou na mesma hora, sabia que seria um processo bem complexo também, e a gente foi tudo num entendimento de que ali o propósito era filmar, registrar esse desejo dele de reativar a folia, não necessariamente uma produção de uma folia de reis, porque o grande personagem é a história dele ali, com os pais, né, dessa folia que funcionou por muito tempo na cidade. E aí a gente fez um projeto, passou nesse projeto, então tinha uma verba de projeto para comprar figurino, então a gente reconstituiu o figurino dessa época, ou o mais próximo possível dessa época dos pais deles. Ai, que legal, a única coisa que ele só tinha ali era o figurino do palhaço, mas o figurino dos Pilhões ele não tinha. Então a gente teve... Isso foi feito através do filme? Foi feito através do filme, que nada mais justo do que contribuir com essa experiência o próprio filme, né? Se a gente queria registrar esse desejo, a gente tinha que contribuir de certa forma. E aí eu achei interessante, eu acho que essa questão do pertencimento enquanto na própria família, na própria comunidade, um filme produzido traz um reconhecimento ali no final, né? A própria sobrinha dele participou tocando na folia durante as filmagens, né? Então eu acho que pelo menos essa plantinha, né, que essa sementinha a gente plantou, né, nos jovens ali, falar de uma importância ancestral, e mesmo que, por exemplo, de fato o Zé Carlos não tenha dado essa continuidade ali, mas o filme ele trouxe um registro de que os jovens da família dele, os jovens da comunidade, tá vendo que existiu sim aquela... Porque senão se perde, as fotos vão se apagando, né?
Você produziu o filme Raízes de Umbanda, do Cauã Ferreira Lima. Um documentário super interessante que passa por vários terreiros daquela região. A gente sabe o quanto as religiões de matriz africana são combatidas nesse país, né? E queria entender como foi para você fazer esse filme e qual a importância que você vê de trazer essas histórias de dentro. Foi uma experiência, assim, de eu conhecer uma outra Vargem Alta, justamente. Conhecer cada vez mais aquela questão do território, né? A gente conhece, acha que está conhecendo a cidade inteira e, de repente, numa oficina, vem um aluno falando que quer fazer um filme sobre Umbanda, um menino de 18, 17 anos, nessa perspectiva tão firme nas palavras, eu falei, gente, que maravilha de menino, então vamos escutar. E aí eu entendi que e todo mundo se abre, Nossa, né? aí eu entendi que o Cauã, ele morava na casa, no terreno do terreiro da Dona Nilda, né? Do terreiro do Oxalá, né? Do centro de Vargem Alta. E que ele tem essa ligação muito forte, né? E aí eu vi que ali, sim, esse filme era muito mais do que um filme. Ele era um manifesto na cidade, né? E, Vitor Hugo, depois que vocês fizeram o filme, vocês exibiram o filme lá, você acha que trouxe alguma repercussão para o lugar? Ver a Umbanda que existe em Vargem Alta? A gente sabe, né, do preconceito que tem, né, nas cidades e tal. Mas a gente acredita que o documentário, ele pôde mostrar um outro lado, né, quer dizer, pode contribuir para acabar esse preconceito, né, que as pessoas tinham da própria cidade. Então a gente, no YouTube, de repente teve 30 mil visualizações. E foi, assim, emocionante para a gente, né, essa repercussão que teve, porque o nosso propósito era para fortalecer as casas. A Casa da Comunidade Quilombola tinha mais de 70 anos e que estava se perdendo. E lá da Comunidade Santana era um terreiro que sofreu, por causa das enchentes, perdeu uma parede. Então, após o documentário, a gente conseguiu ir junto com eles, né, estimular eles a inscreverem um projeto pelos editais da Secult, para eles conseguirem levantar a parede, reformar. Então firme e forte, está mais bonito e hoje faria um outro documentário lá, inclusive. Mantena pertencia ao Espírito Santo, mas as tropas mineiras se instalaram lá e queriam pegar as nossas terras para chegar até o mar. Nossa tropa ficou aqui em São Chico para defender o estado. Nós fomos os sentinelas capixabas. Era guerra todo dia. Isso foi o contestado. Vitor Hugo, além de diretor e produtor, você trabalha também como roteirista. E você tem um filme que você fez o roteiro, Para Morrer Basta Estar Vivo, que é um road movie infanto-juvenil. E eu queria te perguntar, em termos de roteiro mesmo, como foi adaptar esses elementos de road movie, né, que estão todos ali, para uma história de crianças, né, e naquele contexto de interior? Essa é uma história de um parceiro meu, o Chico, né, o Chico da Expurgação Filmes, né? E aí ele chegou para mim um dia, Vitor Hugo, eu tenho uma história que eu vivi quando eu era criança, que eu fui de Barra de São Francisco até Mantena para alugar uma fita de videogame, de bicicleta, 10 quilômetros. E assim, foi uma troca de entendimento junto eu e Chico, né, nessas semanas que a gente teve de escrita, para entender quem eram aqueles personagens, né? Ele e os primos deles, como é que era essa viagem, né? Criar essas dinâmicas de desafios foi além de uma memória dele. E a gente foi para um lado mais fictício mesmo, quase como se fosse um videogame mesmo, essa brincadeira. Já que eles iam alugar o videogame, então eles iam viver de fato esse videogame, né? Durante o percurso. E mantendo os inimigos ali, os adversários, né? Toda essa... Pois é, e aí quando a gente fala em território, a gente vai estudando sobre a história daquela cidade. Nesse estudo eu descobri que até a década de 60, Minas Gerais estava querendo pegar aquele território do Espírito Santo. Eu também não sabia disso, que tinha essa invasão mineira. E foram 10 anos de luta, assim, luta armada. Mas não é uma coisa que está aí nos livros, nas escolas, por todo o estado. Então a gente decidiu explorar isso também na aventura dos meninos. Então
tanto para uma nível da brincadeira pelo videogame, quanto para um nível histórico daquele território. Vocês fizeram de um jeito super lúdico, né? Aquele mapinha, a questão dos soldados, é muito legal. Estudos comprovam que em 2050 a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas e a produção de resíduos sólidos aumentará em 70%. É aí que surge o programa Status Manequim. O projeto piloto transforma mulheres em manequins capazes de trabalhar e realizar suas funções domésticas com menor impacto ambiental e ainda conservando sua beleza e juventude. Mulheres Manequins é a solução para o controle populacional. E aí, em 2025, você escreveu o roteiro de outro filme, Status Manequim, mas aí totalmente ficcional. Como que é para você escrever ficção? Eu acho que fazer ficção e documentário, eles estão em limites ali muito próximos, né? Tanto a ficção quanto o documentário é você poetizar a vida, né? Sim. A ideia do Status Manequim vem de um outro momento da minha vida e em outro território que eu estava. Eu estava fazendo mestrado na França e lá tem uma questão de um problema sério que a sociedade não sabe lidar com os imigrantes ilegais. E o Status Manequim surgiu naquele território que eu estava lá nesse período e eu criei uma história, era um programa para aceitar esses imigrantes ilegais, iriam ser transformados em manequins. Mas lá para mim foi um choque, enquanto pessoa, tá lá... Enquanto imigrante. Enquanto imigrante, entender que imigrantes são esses, como são tratados na sociedade. Uhum. E aí eu fiz uma ficção sempre partindo de um lado muito exagerado, assim, para falar de uma realidade que me toca. E aí eu fui para a questão da mulher, né, junto com a minha mãe, né, que é a diretora, a Sara Passabon. A gente, pela influência dela, né, a gente adaptou essa história assim para esse território. Falar sobre a questão do feminino na sociedade, da mulher, né? Essa objetificação. A objetificação da mulher na sociedade. E em particular numa cidade interior ainda. É aqui que eu trabalho. Eu experimento e vendo roupas. Junto comigo está a Maria, Jennifer e Lara. Então todas que trabalham aqui são pessoas? Isso! A loja é dedicada para mulheres manequins. E olha que tem feito muito sucesso. E os novos projetos, como estão? O que você está trabalhando agora? Olha, eu estou naquela fase de escritas, né, para buscar subvenção, né, de projetos. Mas a gente tem um projeto que a gente desenvolveu durante 2 anos, em parceria com a Expurgação Filmes. Foi um projeto de escrita de um roteiro de uma série infantil para a TV, que se chama Gabriel e a Vila do Vinil. E foi baseado naquele primeiro curta que eu fiz, da Árvore da Vila do Vinil. Então a gente adaptou essa ideia, pegou a árvore do vinil e plantou ela em outro lugar. A gente plantou ela numa comunidade quilombola mágica, encantada. Ai, que lindo! E que o Gabriel ele vai descobrir suas origens naquela comunidade quilombola e vai descobrir, além da árvore do vinil, uma série de outras árvores e vegetações encantadas que mistura realidade com fantasia. 2 anos de escrita, né, junto eu, a Sara Passabon, né, que é minha mãe, e uma escritora maravilhosa, referência nacional, a Kilzan de Oliveira, que ela é escritora voltada para a perspectiva antirracista para crianças. E a gente está aí nessa fase com desejo de... O roteiro já está pronto? O roteiro foi finalizado e agora a gente está nessa fase de busca de financiamento. Torcendo demais para vocês conseguirem fazer a série, né? Sim, e quem sabe você está com a gente, Imagina. né? E para a gente finalizar nosso papo, o que é cinema para você? Acho que, como eu já disse, assim, não tem como separar arte, cinema em particular, da vida. Assim. E a vida, essa vida que busca olhar para o próximo, poetizar, ser sensível com as questões, né? Fazer cinema é viver. Para mim é isso. Fazer cinema é viver. Para mim também é isso. Muito obrigada pela sua presença. Volta sempre. Valeu. O nosso programa hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais um convidado muito especial e mais dicas e novidades da nossa cena audiovisual. Até lá! Vai curando a vida com